Os hábitos que vão te ajudar a criar conteúdo intencional. Seja bem-vinda a mais uma aula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da gente construir conteúdo intencional e calma que a gente já vai falar sobre isso. Como a gente faz isso acontecer na prática? Por que a gente deveria utilizar isso como um hábito e não só como algo para a gente cumprir tabela? Eu sou a Thalita, estou muito feliz e muito animada em compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com você, já que eu trabalho com tantas marcas que realmente fazem a diferença. E eu acredito demais que quando a gente começa a olhar para o nosso negócio de uma forma diferente, quando a gente começa a olhar para a produção de conteúdo como um braço do nosso negócio, as coisas começam a mudar efetivamente e a gente começa a ter o resultado que a gente tanto imagina e que a gente tanto busca também. Mas quando a gente fala sobre criação de conteúdo intencional, é porque a gente precisa compreender que todas as publicações que a gente faz, todas as ações de comunicação que a gente faz na nossa marca, precisam ter uma intenção clara por trás. E normalmente, quando a gente vai para a rede social, a gente pensa que o nosso conteúdo precisa vender. E é isso que eu escuto muito das pessoas. Ah, eu fiz determinado conteúdo e não tive nenhuma venda. Eu fiz tráfego pago por tanto tempo e nunca consegui vender, nunca consegui converter isso em vendas. E na verdade, vendas é um dos objetivos que a gente pode ter dentro da nossa construção de conteúdo, mas não é o único. E é aí que a gente vai entrar em várias camadas para a gente conseguir criar consciência no nosso cliente, para que o nosso cliente realmente se torne aquele cliente fiel que compra da gente com recorrência, que indica o nosso trabalho. E aqui a gente está falando de cliente, né? Mas a gente vai falar também sobre seguidores, porque basicamente os seguidores que a gente tem na nossa rede social, a audiência que está ali dentro da nossa rede social, não necessariamente é o nosso cliente ainda. Então a gente precisa fazer com que ele entenda aquilo que a gente faz e que ele se torne o nosso cliente logo na sequência que ele visualiza um conteúdo. Não é automático, não é momentâneo, é um processo e é por isso que o conteúdo intencional vem para preparar isso tudo. Ele vem para preparar esse terreno, para ampliar a consciência, para que as pessoas consigam entender a transformação que a gente gera e decidam comprar da gente. Entende que não é só um conteúdo de venda? Que a venda ela acontece depois de todo esse processo que a gente vai fazer e construir juntos antes. Então é aí que a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre a intencionalidade que a gente coloca. E quando a gente fala sobre hábito, é porque a gente precisa entender também que nem todo mundo nasceu amando produzir conteúdo. Eu não sou uma pessoa que tem facilidade de pegar a câmera e gravar e falar e fazer, embora eu seja jornalista, embora eu tenha uma excelente comunicação, modéstia à parte. E a gente precisa entender que nem todo mundo gosta da superexposição. E aqui a gente não está falando sobre superexposição. A gente está falando sobre a intenção de fazer o nosso negócio vender, lucrar mais, ser mais atrativo, do nosso negócio realmente ser escalado, crescer. E é isso que a gente busca. Então, quando a gente entende qual a nossa intenção também por trás da nossa marca e do nosso negócio, a nossa produção de conteúdo se torna um hábito. Porque a gente entende que se a gente posta com a intenção certa, a gente vai chegar no nosso objetivo lá na frente. Não é simplesmente achar que vai fazer um story com um funil de vendas bem aplicado que tudo vai acontecer. Mas é a gente compreender que se a gente postar todos os dias um pouquinho, assim como é na academia, né? Se a gente vai todos os dias um pouquinho, se a gente começa aos pouquinhos, a gente chega no nosso resultado ideal. Não é, simplesmente fui um dia e deu tudo certo e agora eu tenho o corpo dos meus sonhos. E aqui no conteúdo, da mesma forma. Então precisa sim virar um hábito. E quando a gente fala sobre virar hábito, tem gente que fala que é 21 dias, tem gente que fala que é 90 dias, tem gente. Não interessa quanto tempo leva para virar um hábito. A gente precisa fazer com que isso se torne comum e natural no nosso dia a dia. Que a nossa construção de conteúdo não dependa da nossa agenda, não dependa de, hoje sobrou um tempo e eu vou fazer, mas que dependa muito também da nossa estratégia e que isso seja natural ao longo da nossa rotina, ao longo do nosso dia a dia. Porque a produção de conteúdo ela não precisa acontecer quando a gente para tudo para produzir. Ela acontece enquanto a gente está em movimento. Então imagine que se você precisa fazer o teu negócio crescer,
você vai depender de uma boa construção de conteúdo e de uma intencionalidade certa para a gente alcançar esse objetivo. E eu já falei para você que são 5 camadas, né? Então a gente vai falar sobre cada uma dessas camadas e eu quero muito que você pegue papel e caneta na mão, sim, como faziam os incas, porque nada melhor do que bom e papel e caneta para a gente poder escrever as nossas ideias, escrever esse caminho mesmo. E se você quiser imaginar, é como se fosse um funil, uma pirâmide, vamos dizer que é uma pirâmide, né? Porque a gente vai começar de baixo para cima, tá? Então é realmente uma pirâmide para que você consiga primeiro construir consciência para que depois o seu cliente se torne, o seu seguidor se torne seu cliente lá na frente, tá? Lá em cima, no topo dessa pirâmide, tá? O primeiro ponto, o número 1, né? Acho que aqui é a base de tudo mesmo, é a gente compreender que a maioria dos nossos seguidores são inconscientes. E justamente por eles serem inconscientes, a gente precisa encontrar soluções de chamar a atenção, de despertar a atenção das pessoas de uma forma criativa e diferente. E é aqui que a gente começa a fazer diferente da nossa concorrência também. A gente compreender quais são as coisas que chamam e prendem a atenção das pessoas, principalmente daquelas pessoas que são inconscientes. Vamos usar um exemplo? Se você é arquiteto, tá? Vou usar um exemplo porque eu acho que fica mais fácil da gente entender isso na prática. Você é arquiteto, alguém te seguiu na tua rede social, não necessariamente com o objetivo de se tornar o seu cliente, mas seguiu, gostou ali do que viu, ou alguém indicou, a pessoa te seguiu. Essa pessoa não está construindo, não está reformando, não está fazendo nada disso. Ela simplesmente te seguiu. Isso acontece quase todos os dias, né? Então a pessoa te seguiu na rede social. Como que você vai despertar a atenção dessa pessoa que é inconsciente, que ainda não conhece o seu trabalho, que ainda não conhece a sua promessa, que ainda não tem um lugar para reformar ou para comprar ou para construir, nada disso? Como que você faz isso? Despertando a atenção dela aos poucos, porque é uma pessoa inconsciente ainda. Ela tem uma sala na casa dela, mas ela ainda é inconsciente se ela precisa reformar aquilo, se aquilo agrada a ela, se aquele estilo de arquitetura representa ela. É aqui que você vai despertar essa atenção e esse interesse na pessoa. Talvez ela mora numa casa que para ela tá tudo certo, tá tudo bem, ela é inconsciente. Mas ela nunca prestou atenção se aquela tonalidade da parede é bacana, se a luz do espaço é uma luz que realmente combina com o ambiente, é mais amarelada, é branca. Ela nunca prestou atenção nisso. Então ela é totalmente inconsciente no assunto. É aqui que a gente começa, da nossa base, falando com pessoas que não estão procurando nada, que não estão tentando comprar nada ainda, que nem sabem o que você tem para vender. E é aqui que a gente ganha a confiança das pessoas. É aqui que a gente faz com que as pessoas entendam aquilo que a gente entrega também. Mas a gente não faz oferta, a gente não vende. A gente conta histórias, a gente gera interesse na pessoa do outro lado. Porque lembra? Ela é totalmente inconsciente. Depois disso, no segundo ponto da nossa pirâmide, a gente já tem uma pessoa consciente do problema. Então ela já sabe que ela tem um problema, que aquela sala da casa dela não tá ainda maravilhosa do jeito que ela merece. Ela ainda não sabe o que ela pode comprar de você, mas ela já sabe que tem um problema. E é aqui que a gente fala muito sobre dores, sobre sonhos, sobre desejos. Eu falo muito sobre os 3Ds, né? A dor, a dúvida e o desejo. Então a gente precisa pensar nisso. Como que a gente vai falar da dor dessa pessoa? Como que a gente vai contar histórias a partir disso? Como que a gente vai mostrar para a pessoa que aquilo que ela vive é um problema? E aqui não é virar um muro de lamentações e só falar de coisas ruins e só falar que aquilo que ela vive é ruim, mas é a gente compreender que a pessoa que tá ali já tá um degrauzinho acima na sua pirâmide. Ela já entendeu, ela saiu de inconsciente para consciente de um problema. Então cabe a você fazer ela dar mais um passo e cabe a você mostrar para ela que aquilo que ela vive é um problema e que você tem a solução para isso. E aí a gente chega no terceiro ponto dessa nossa camada, dessa nossa pirâmide, né? Que a pessoa fica consciente da solução que a gente entrega. Então, vamos recapitular no caso da arquitetura, né? Ela era inconsciente sobre os problemas que ela tinha na casa que ela morava. Tava tudo bom, tava tudo certo, ela não tinha nem tava pensando nisso, nem era uma coisa que ela tava buscando. Aí ela te seguiu, ela começou a acompanhar o seu conteúdo e ela percebeu que ela tem um problema. Então ela identificou esse problema, identificou esse desejo que ela tem, identificou essa dúvida que ela tinha e ela parte para consciente da solução que você entrega.
E aqui você ainda não vende para ela. Aqui você mostra aquilo que você tem para ofertar. É uma consultoria? É um projeto? O que você pode fazer para ela? É algum tipo de material que você pode disponibilizar? Aqui ela fica consciente da solução que você entrega. Então, esse é o momento onde você começa a apresentar o teu produto e o teu serviço. É aqui que você descreve aquilo que você entrega. É aqui que você coloca a tua promessa, é aqui que você fala o que, que você faz efetivamente. O que, que você troca por dinheiro. Entende? É basicamente você mostrar e apresentar todas as soluções que você tem dentro do teu negócio. Se você tiver mais de uma, é explicar por que elas se diferenciam, como que elas acontecem, é você descrever os entregáveis de cada uma dessas soluções. Passando por todos esses pontos, ela chega quase no finalzinho da nossa pirâmide, que é consciente do produto. Diferente da consciência pela solução, aqui a gente vai demonstrar efetivamente como o nosso produto acontece na prática. Qual que é a diferença, Thalita, da consciência do produto e da consciência da solução? São coisas totalmente diferentes. A solução é a promessa que você entrega e as suas entregas. E o produto é efetivamente como isso acontece na prática. É aqui que entra o antes e depois, as provas sociais, é aqui que você conta histórias de clientes, é aqui que você se comunica um pouquinho mais diretamente com o seu produto, quase chegando numa oferta. Você vai mostrar para a pessoa que, de fato, tudo aquilo que você faz é exatamente aquilo que ela precisa. E é claro também que aqui você demonstra a sua autoridade. Lembra que lá no primeiro pilar a gente falava sobre demonstrar confiança? Aqui a gente vai falar sobre autoridade. Vai mostrar por que a nossa empresa é confiável, vai mostrar os nossos resultados, vai mostrar as coisas que a gente já fez e que fazem com que a gente tenha sucesso e tenha a oportunidade de se tornar um parceiro dela também. Porque não é só sobre vender, é sobre se tornar parceiro do nosso cliente também. E por último, a gente chega no topo, né, dessa pirâmide, que é o momento da venda, da oferta. Então aqui a gente pode ofertar para a pessoa, a gente pode mostrar um pouquinho mais aquilo que a gente faz, aquilo que a gente entrega, mas já vendendo para ela, sabe? Porque esse é o grande problema quando a gente entra numa rede social onde só tem venda, 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 onde todo o conteúdo é focado em venda. Toda essa bagagem inicial não existe. E aí a gente só vê conteúdo de venda. O que acontece? Nós estamos lá inconscientes ainda. Então é óbvio que a gente não está pronto para comprar e é por isso que o conteúdo não converte. Então todos esses pilares fazem com que a venda aconteça de forma mais assertiva também. E é justamente uma pirâmide porque ela vai afunilando. Ou dá para falar sobre funil também, tanto faz, como você preferir. Mas é aqui que a gente precisa compreender que a oferta ela só acontece para um pequeno número de pessoas. Ela só acontece para quem já passou por todos os processos de criação de consciência, para quem já trabalhou aí todos os pilares, para quem já compreendeu a solução, para quem já compreendeu o produto. Então aqui sim você pode ofertar. Aqui você pode dizer para a pessoa, olha só, tem esse produto, você já conhece a solução, você já conhece a minha autoridade, você já conhece quem eu sou, agora eu vou poder te ofertar isso, porque eu acredito que isso faz parte daquilo que eu acredito e isso vai te atender da forma como você merece e da forma como você precisa. Então, quando a gente constrói tudo isso, fica muito mais clara também a nossa linha editorial. E aí a gente entra num conteúdo mais intencional. Aí talvez você deve ter se questionado, deve ter se perguntado como que isso acontece no dia a dia, na prática. Eu vou fazer um conteúdo por dia? Eu posso fazer um conteúdo com tudo isso junto? A minha sugestão é que você divida isso ao longo da tua linha editorial, que você traga um pouquinho de conteúdo para público inconsciente, um pouquinho de conteúdo para público que já conhece seu produto, para o público que já conhece a sua solução, que você fale também sobre pessoas que já são conscientes do problema. Então, é um pouquinho de cada um que faz com que a gente chegue lá no topo e a oferta aconteça de forma mais direta e mais objetiva. Então, se você fizer um pouquinho de cada um desses conteúdos por dia, ou por semana, ou da forma como você preferir, porque eu não acho que exista uma receita de bolo, uma receita mágica, que faça isso e vai dar certo, mas da forma como você se organizar, se você trabalhar cada um desses pilares de forma separada, com atenção, com intenção e com cuidado, provavelmente vai performar muito melhor os teus conteúdos e, obviamente, aquilo que você quer, que é o teu desejo de venda,
vai acontecer para quem já estiver preparado para comprar o teu produto e teu serviço. Quando a gente fala sobre construção de marca memorável, é porque não dá para construir uma marca memorável se a gente não trabalhar a consciência do nosso cliente também. Então, todo esse processo de construção de conteúdo intencional é também com esse objetivo, de trabalhar a consciência, fazer com que a pessoa se torne cada vez mais consciente daquilo que a gente faz para tomar a decisão de comprar da gente. Então, toda vez que você for fazer um conteúdo no seu Instagram, nas suas redes sociais, seja lá onde for, você precisa pensar qual é a intenção por trás. Se você usar essa pirâmide, provavelmente vai ficar muito mais fácil, porque você vai entender exatamente com quem você conversa. Porque comunicação é isso, conteúdo é isso. É a gente sempre compreender com quem a gente está falando, para quem a gente está falando e qual é a intenção por trás daquele conteúdo.